Eu comecei a estudar esse livro que o pastor trouxe, Adoração. E aí eu comecei a ver que e olha que eu fiz o rema, viu? E você que não fez o rema, você já tem que colocar isso no seu coração. Que a gente tem tanto tempo para as coisas na vida, mas para Deus a gente não pega aquele versículo que diz: procurais o reino dos céus primeiro, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Não, a gente faz o inverso. Estou dizendo, nós fazemos, eu me coloco também nessas colocações. E eu comecei a entender que muitas coisas não é que a gente está com pouca fé ou sem fé, mas é que no princípio, quando a gente vai olhar lá no princípio, lá em Gênesis, Adão era um adorador. Ele adorava e louvava a Deus todos os dias. E a gente começa a ver esse livro aqui do Dr. Norvel, um americano, um grande empresário, e ele começa a destrinchar gente, livros são investimentos. Quando o pastor sobe, Viana sobe, Joel sobe lá para cima e começa a direcionar livros, é porque aqui está destrinchadozinho para a gente saber mais e mais de Deus. E eu comecei a ver que eu não sabia quase nada de louvor e adoração. Eu fiquei apaixonado pelo capítulo 4 desse livro, que diz: a aliança de Deus com você. Capítulo 4 desse livro diz: a aliança de Deus com você. Eu queria, antes de falar de adoração e de louvor, a gente ver um pouquinho o que é a aliança que Deus tem com a gente. Não é nós que temos a aliança com Deus. Ele queria dessa forma. Mas a gente vai começar a entender um pouco desse livro. Deuteronômio 4:31. Então, o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Ei, essa aliança vem de tempos atrás, e Ele não vai se esquecer disso aqui não. Ele tem uma aliança conosco. Ele tem essa aliança conosco. E a gente vai ver outros versículos aqui, e aí você pode ficar imaginando: Tadeu, mas isso aí é na velha aliança. Isso foi uma aliança que ele fez. Ei, acalma o seu coração nesta manhã, amém? Salmos 89, versículo 34, 37. Vamos ver um pouquinho de aliança. No Rema nós temos uma matéria chamada Aliança de Sangue. É isso? Tremenda, viu? Você que não fez, coloca expectativa e você vai ver de fato essa aliança de Deus com você. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Isso é Deus falando para nós. Mais uma vez eu repito, e você pode até estar imaginando: isso é na velha aliança, Tadeu. Isso pode ser até para um judeu. Vamos seguir em frente. Salmos 111, 5. Deus é bom. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Ei, você teme a Deus? O temor de um pai. Olha o que é que vai acontecer aí, na sua vida e na minha. Ele vai se lembrar sempre dessa aliança que ele fez conosco. Vamos conferir mais algo. Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos ver se tem algo sobre nova aliança. 1 Coríntios 11, 25.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ei, quando você vem, a gente faz aqui aquele ato uma vez por mês, que a Bíblia diz também que não é uma vez por mês. Tem vezes que o pastor quebra esses dogmas religiosos e faz até mais de um. E nós devemos fazer a ceia. A ceia é bíblico. E não está dizendo que tem data, tem que ser no começo do mês. Nós devemos fazer sempre. E ele diz aqui, ó: tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Essa nova aliança está em Cristo. Nós temos essa aliança. Não pense que é o judeu que tem essa aliança. Eu louvo a Deus pelos judeus. Eu louvo a Deus por Israel. Isso que está acontecendo em Israel, não pensem que Israel vai ser destruído. Eles é um povo escolhido por Deus. Mas hoje, além de povo, nós que não era nada, a Bíblia diz que não éramos nada, hoje nós somos filhos. Amém? E através dessa aliança aí, ó, que Jesus veio e fez essa aliança comigo e com você e com a igreja. Amém? Eu comecei a imaginar e coloquei uma interrogação quando eu comecei a estudar esse livro Adoração. Por que Deus procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade? Isaías 29:13. Oh, Pai, obrigado por tua graça nessa manhã. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim. E a gente começa a olhar para esse texto e ter um pouquinho de temor. Eu tenho um pouco de temor. Será que eu estou vindo fazer apenas rituais aqui na Igreja Verbo da Vida? Eu não quero fazer apenas rituais. Tem muitas coisas que eu ainda preciso consertar. Porque eu sei, como sei que um dia eu irei ter um encontro com Cristo. Nós iremos ter. E eu não quero chegar diante dele e ele dizer isso, que até eu vinha para a igreja, louvava, cantava, adorava. Mas minha gente, isso é tão sério, que eu louvo a Deus que Ele é bom e Ele sonda os nossos corações. E quando o versículo diz: Deus procura, se Ele está procurando é porque também não está fácil não, viu? Verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Quando se trata de espírito é porque você por quê? Porque Deus é espírito. E adorar em espírito, o que é isso? É ir para outra dimensão? A gente vai ver Manassés na próxima semana aqui, trazendo um pouco mais sobre esse assunto, mas vamos
que seja essa manhã uma introdução desse assunto. Em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? E eu comecei a me perguntar: Senhor, o que é te adorar em espírito e em verdade? Ir para outra dimensão? Sair do meu eu? E algo veio no meu espírito. E ele falou assim para mim, eu não sei se já falou para alguém: me adore de todo o coração, todo o seu ser tem que ser entregue a mim. Você não precisa estar dando 10% na igreja, você tem que dar os seus 100%. Eu preciso do seu todo, eu não preciso de 10% seu. Porque para isso você foi feito, para adorar e louvar a Deus. Quando você olha lá em Gênesis, Adão fazia isso todos os dias. Adorava e louvava, Deus tinha intimidade. Quando você começa a adorar e a louvar a Deus, você vai criar intimidade. E é isso que Ele quer com você. Porque senão a gente vem para cá, senta aqui e a gente vai apenas cultuar. E olhe lá quando a gente vem cultuar, viu? Quando não está com a cabeça em outras coisas. Será que estamos dando devidamente o culto e o respeito a Deus? Amém? Eu achei algo interessante essa semana. O pastor Silas Malafaia proibiu celular na igreja. Alguém viu esse destaque aí? E aí colocaram aí numa rede social, aí no Facebook, alguém daqui no Monteiro. E eu coloquei embaixo. Correto, certíssimo eu coloquei. Porque esse momento aqui, se você tirou essa manhã, você não tirou essa manhã para você não, você tirou para Deus. Você tem que começar a entender. A gente tem que começar a colocar e dar devida honra a quem deve honra, a quem é digno de louvor e adoração. Amém? Você vem aprender, você vai tirar horas do seu tempo. A Bíblia diz que, sabe o que a Bíblia fala sobre tempo? A Bíblia fala para a gente dar valor ao tempo e não ao dinheiro. E muitas coisas nós não temos hoje, não é porque não está na palavra, é porque nós não temos conhecimento. Salmos 111, 5. Esse versículo aí diz o seguinte: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Ele dá sustento a quem os teme, Tadeu. Ô Tadeu, mas aí eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Não estou falando disso. Aí você quebra princípios. Eu não estou falando de quebrar princípios. Eu estou falando de você acreditar que você tem um pai que mesmo no seu emprego ele vai lhe sustentar. Ele vai trazer dinheiro, clientes, o que for, mas você vai ser sustentado. Agora a Bíblia fala também de preguiçoso. E a gente não pode quebrar princípios. Sempre quando eu e a Aline, a gente ia para a academia pela manhã, e eu começava a ver assim um homem que é próspero. Eu passava lá 5 e 10, 5 e 15 para ir para a academia de Viana, e o homem já estava lá trabalhando. Ele é o dono, viu? Ei, ele é o dono. Estou falando de empregado não. Quer dizer, que horas esse homem estava lá? Acho que 4 horas, 4h30. E era o dono. E eu dizia sempre para a Aline, eu disse: Aline, tem como um homem desse não prosperar? Tem que prosperar, porque Deus é justo. Deus não é injusto não, Deus é fiel. Agora a gente vê muitos crentes e a igreja acomodada, porque muitas coisas eram para estar na nossa mão, e eu creio que ainda vai vir. Agora a gente precisa se levantar, porque nós somos a igreja, nós somos o povo que tem a aliança.
Se o ímpio prospera, por que nós não prosperamos? A gente vê tanto ímpio passando em concursos, vestibulantes, só vindo coisas para o ímpio, e a gente tem que começar a dizer: ei, pai, eu tenho uma aliança contigo. Agora nós temos que fazer por onde? Estudar, meter a cara nos livros. Se você tem um negócio, você tem que dizer: ei, isso aqui é meu, e correr atrás. Não, eu sou próspero. Eu sou abençoado porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai cuidando de mim, que vai me sustentar. E você não deixe Satanás acabar com seus sonhos. E quando você olhar para os seus sonhos, olha também para a sua aliança. Você diz: além dos meus sonhos, eu tenho uma aliança com meu Deus. E eu sei, como sei, que chegará. Se o ímpio pode prosperar, imagina eu, que sou filho do dono do ouro e da prata. No céu não tem limites, não tem limitação. Qual é a sua limitação? Se você olhar para um laudo médico, olhe, e não vá dizer ao médico que é mentira, não. Mas você também olhe para aquele versículo que diz que você é curado e sarado. Ou então, a gente está apenas vivendo, apenas encontros aqui na igreja. Diga assim: eu sou um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ei, ela estava dizendo nada de errado, não. Era um espírito adivinhador, mas estava dizendo realmente o que Paulo e o outro eram também aí. Não era nada de erro, que eles tinham demônio, não. Olha aí o versículo: homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era o que eles estavam anunciando. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, olha só, olha o cara quando anda em espírito e em verdade, vai ver aquilo que estão dizendo a seu favor ou não, se bate de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a palavra diz. Porque, minha gente, não é porque eu estou ministrando aqui em cima, mas você tem que verificar se está de acordo com a palavra. Ei, nada além da palavra. Paulo disse: se estiver fora da palavra, considera anátema, amaldiçoa. Não é porque vem um ministrar, verifica, está de acordo com a palavra? Está de acordo com o que Deus disse? Olha aí o versículo. Isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. A partir daí, a gente vai começar a verificar que todos ficaram indignados, porque essa mulher dava grande lucro na cidade. Adivinhações, adivinhava a vida do povo, e isso aí. Aí o que é que acontece mais na frente? Prendem Paulo e Silas. Antes dele ser preso, Paulo e Silas, olha o que fizeram também com eles: açoitaram. E não era qualquer açoite, viu? Que os açoites dessa época aí, quando você vai estudar isso específico, você vai ver que era humilhante. Mas até, o que é que eu quero chegar aí, nesse versículo que eu trouxe aí para vocês? O que é que tem a ver com adoração e louvor? Eu, quando tiver um encontro com Paulo nos céus, e a gente vai ter um encontro com várias pessoas, e você também vai ter, por isso que é a eternidade. Mas eu quero dar um abraço enorme em Paulo, porque coisas se levantam em nossas vidas, e a gente, isso é nosso mesmo, eu estou dizendo por mim. O cara foi açoitado,
foi humilhado, e Paulo não era qualquer. Quando você vai olhar a história atrás, antes chamado Saulo, ele era um dos grandes nomes. Ele tinha uma patente. E aí ele já está preso, em amor a Cristo, em amor ao Evangelho. E aí diz, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eu vi num livro de Rick Renner falando sobre esse texto aí de Paulo. E ele não cantava baixinho, não cantava que toda o cárcere, toda a prisão estava escutando eles. E eu te digo esta manhã, muitas vezes se levantam cadeias em nossas vidas. Aqui era uma cadeia física, mas cadeias têm se levantado em nossas vidas, e muitas vezes a gente está aprisionado por aquela situação. Porque eu te digo, não há cárcere, não há prisão, não há nada que possa lhe prender. Sabe por quê? Porque Deus muitas vezes não quer que você se manifeste em fé. Ele quer que você apenas o adore. Porque Paulo aqui, se você observar, ele não estava passando uma situação boa não, minha gente. Ele estava preso, humilhado. E o que é que ele começou a fazer? Ei, tu és bom, Deus. Ei, eu não sei qual era o hino, qual era o louvor que Paulo fazia aqui, mas ele disse que ele cantava e louvava a Deus. Ei, todo ensanguentado. A Bíblia diz aí em outras versões que aprisionaram os pés dele, mas Satanás foi burro, que não aprisionou a boca dele. De repente, ei, você está precisando de um de repente na sua vida? Eu não sei a situação de cada um que está aqui nessa manhã, que eu não sei. Não sei. Mas eu sei que nós temos um Pai, nós temos um Deus que pode fazer o de repente em sua vida. Eu creio e estou motivado que pode acontecer o de repente em nossas vidas. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não tem cadeia que possa lhe prender com louvor e adoração. Não tem cadeia que possa lhe prender. Começa a louvar o teu Deus, começa a adorar, que Ele é digno de louvor e adoração. E para isso nós fomos feitos. Amém? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: ei, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro reconheceu que aquilo que tinha acontecido só podia ter sido coisa de Deus. Aquele terremoto não era algo que, se você for para um geógrafo, alguém que estuda a geografia, ele vai dizer: é porque houve um encontro da placa tectônica. Ei, aqui não é encontro de placa tectônica, não. Aqui é o poder de Deus aí entrando em ação. Aqui é o poder de Deus entrando em operação. Não tem placas tectônicas, não. É o poder que você vai começar a entender. E depois eu quero que vejam que esse poder está em mim e em você. Amém? Vamos continuar. Você é um verdadeiro adorador? Vamos pedir a Deus que a gente seja
esse verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Hebreus 13:15. Eu verificando sobre esse Hebreus 13:15, e era uma profecia que o profeta Isaías já fazia a respeito quem era que surgir para ser digno de louvor e adoração. Olha o que diz Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Ele é quem é digno de todo louvor e adoração. Amém? Na página 52 e 53, tem uma profecia que o Dr. Norvel, o irmão Norvel, recebeu. Não para o povo americano, não especificamente para ele, mas recebeu para a igreja. E essa profecia eu achei tremenda. E é nessa profecia que eu quero chamar a atenção, mas eu vou começar a ler a profecia. Fiquem atentos a essa profecia para nós, para a igreja. Assim como Adão andou comigo no jardim, diz o Espírito de Deus vivo, também eu desejei ter um povo que clamasse a mim, me invocasse e me adorasse, diz o Espírito da graça. E à medida que vocês criarem a atmosfera do louvor e as nuvens de glória começarem a descer, o Senhor, o vosso Deus, cavalgará sobre as nuvens na sua majestade e virá visitar o seu povo mais uma vez. E o Senhor diz: não busquem por avivamento e não procurem um rompimento, mas busquem o Rei dos Reis e procurem por mim, diz o Espírito, pois eu mesmo os visitarei, diz o Senhor. Não enviarei um avivamento, mas eu mesmo virei, pois estou observando e buscando por toda a terra, diz o Senhor. Estou buscando um povo que me adore, em espírito e em verdade, que se dedique e se consagre a mim, diz o Senhor. Estou esperando por uma geração de pessoas que se apresente diante de mim, com mãos limpas e coração puro, que adore e sirva somente a mim, e que não se proste diante de nenhum outro Deus, diz o Senhor. Estou esperando por um povo que clame a mim e que se achegue a mim, pois anseio por manifestar minha glória, diz o Senhor, e por fazer com que os relâmpagos dos meus trovões sejam manifestos, diz o Espírito. O meu povo, se vocês fizerem uma aliança de louvor e adoração comigo, diz o Senhor, ainda que nenhum de vocês suba comigo, diz o Espírito, vocês transcenderão a lei do pecado e da morte, diz o Senhor. Eu vou repetir só essa partezinha aqui. Se vocês fizerem uma aliança de louvor e adoração comigo, diz o Senhor, ainda que nenhum de vocês subam comigo, diz o Espírito, vocês transcenderão a lei do pecado e da morte. Isso foi uma profecia para a igreja. Eu não sei se nosso coração está abertamente para receber essas coisas, mas quando eu li, eu digo, meu Deus, eu preciso aprender tanto ainda mais de louvor e adoração.
Meu Deus, que assunto tão fascinante. E a gente muitas vezes vem para a igreja com tantos pensamentos, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e não tira nem o tempo de 1h30, 2 horas de cultuar para adorar e louvar. Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Terminando aqui a profecia, diz assim: vocês se levantarão no meu poder. Quero chamar a atenção para essa palavra poder. Nesse versículo aqui que eu vou ler agora, aparece 2 vezes poder. Vocês se levantarão no meu poder e na minha glória, e eu terei um povo que andará em poder dinâmico, que andará com autoridade, diz o Senhor, pois minha é a terra e sua plenitude, e ela não pertence ao diabo. Porque nós temos esse costume de dizer: o mundo já é do diabo. Olha o que Deus disse na profecia: ele não possui nada, diz o Senhor. Tem o inferno reservado para ele, mas aqui ele não tem nada. A igreja, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias, mas antes de vivermos de fato os últimos dias, nós iremos ver a igreja com tanto poder. E eu vou explicar essa palavra poder quando vai no original, o poder de Deus. O que é que eu e você, nós temos. Portanto, levantem-se, meu povo, entrem em aliança comigo e me adorem, diz o Senhor. Me louvem, diz o Espírito. Essa é a aliança que Deus quer que nós façamos com Ele. Louvor e adoração. Louvar e adorar. O que significa dunamis? Bota aí. O que significa dunamis? Você vai começar a entender o que é esse dunamis que tem dentro de mim e dentro de você, dentro da igreja. Diga aí a igreja, meu querido. Dunamis, que significa o poder explosivo do Espírito Santo. É com esse poder e graça vinda dos céus que esse ministério visa expandir o reino de Deus através de jovens. Primeiramente, são avivados para depois serem agentes transformadores da sociedade. Esse poder dunamis é um poder explosivo do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, dentro da igreja. E esse poder vai ser usado, viu? Satanás pensa que está fazendo o que está acontecendo aí no mundo, mas eu acredito que essa geração nós iremos se levantar com esse poder dunamis, esse poder explosivo, e não tem nada que irá parar a igreja do Senhor Jesus. Nada. Esse poder dunamis habita dentro da igreja de Cristo. Amém? Foi dado para mim e você. É o Espírito Santo, esse poder dunamis que faz acontecer. Falando nesse poder dunamis, uma vez, Viana, eu passei uma situação. Sempre irá acontecer, sempre existiu e sempre vai existir. Pessoas escarnecendo, zombando, falando mal de Cristo, dizendo que é uma besteira, chamando até Jesus de viado. Sempre existiu e sempre irá existir. E uma vez eu passando essa situação, não sei se Viana estava presente, mas você vê o que é, muitas vezes falta só conhecimento da palavra. E como eu disse, eu começando a verificar nas palavras em grego, que é o original, as palavras de onde vem o original, e eu vou colocar aqui um versículo que eu vi no livro de Rick Renner, Pedras Preciosas, e eu fiquei impactado e me veio a lembrança desse fato que ocorreu comigo, Viana. E eu acho que Viana, eu falo Viana porque eu acho que Viana estava presente ou tinha saído. Eu sei que não teve. Viana trabalhava comigo na escola Tiradentes, e essa pessoa zombou mesmo. Ei, eu vou colocar o versículo para você começar a entender. Quando você olha os evangelhos,
Apenas Marcos faz esse destaque. Mateus, Lucas, naquele episódio da prisão de Cristo. Nenhum Lucas, nem Mateus, João. Eu acredito que só Marcos vai fazer esse relato. E aí é onde Dr. Rick Renner, em Pedras Preciosas, no original do grego, começa a verificar por que Marcos destacou isso. Tadeu o quê? Preste atenção o que o conhecimento vai lhe trazer. Marcos 14, que é lá onde Jesus vão começar a aprender Cristo. Jesus foi apreendido, e aí Marcos dá esse relato aí, que eu acredito só Marcos tem essa visão, ou escreve de fato. Mas aí Dr. Rick Renner, porque a gente tem que começar a entender o seguinte: e por que Marcos relatou isso aí? E esse cara zombou de Cristo para mim, enfrentando mesmo na escola. Ei, deixa eu te perguntar um negócio. E ele citou isso aí, ó. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. E o cara citou esse versículo, viu? Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Fugiu nu. E aí o cara pegou esse versículo, esses dois versículos aí que passou para você. Ei, por que esse cara que Marcos relata, ele saiu nu? Sabe o que foi que o cara disse para mim? Será que Jesus estava tendo um caso com ele, dentro dos matos, de madrugada? Assim, você que é cristão, você fica ofendido. E eu fiquei, na época eu fiquei. Eu não tinha conhecimento, eu não soube nem o que dizer a ele. Ei, por que está isso na Bíblia, hein? O cara saiu nu. Em outras versões você vai ver que ele saiu nu mesmo. E aí, glória a Deus, por isso que eu digo, olhem para esses livros com mais carinhos. E Pedras Preciosas, quando você vai olhar o original do grego, eu louvo a Deus pela vida de Rick Renner. Eita, como a gente aprende. E aí eu entendi esse versículo. Segundo o original, segundo os relatos bíblicos originais, sabe o que significa aí? Esse cara estava morto. E quando os soldados romanos vão pegar Jesus, lá nesse monte, que era chamado Monte da Caveira, próximo ali, tinha um cemitério. E esse cara, quando os soldados romanos aparecem e diz: quem é Jesus, o Messias, ou Jesus de Nazaré? Sabe o que é que Jesus diz? Eu sou. Quando Jesus disse eu sou, o poder dunamis, o poder que habita dentro de mim e você, abriu as catacumbas do cemitério. Não existe, nem a morte pode superar quando você diz eu sou. Ei, quando algo se levantar na sua vida, você diz assim: ei, eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder dunamis. E eu não sabia dessa explicação, mas o original vai trazer isso para a gente. Que quando Jesus disse: ei, eu sou. Quando a gente vai verificar aquela passagem que Lázaro morre, e Marta e Maria muito aperreadas porque seu irmão tinha morrido, e Marta diz: Senhor, eu sei que se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele disse: ei, Marta, se acalma, eu sou a ressurreição e vida. Eu sou, Marta. Eu não preciso de dia, eu não preciso de ressurreição. Eu sou a ressurreição. E quando eu fui olhar esse versículo aí, que eu olhei o original, que o Dr. Rick Renner, em Pedras Preciosas, comenta sobre esse fato aí, eu disse: cadê que aquele camarada vem hoje me afrontar? Para me dizer: ei, isso é o poder dunamis, Viana. Isso é o poder de Deus que habita dentro de mim e você. E chegará o dia que Jesus disse, isso são palavras de Jesus: vocês irão fazer
coisas maiores do que eu fiz. Ei, nós temos que começar a ter consciência do poder dunamis que está dentro de mim e dentro de você, dentro da igreja, porque isso aqui não vai ser só um jovem que vai sair nu correndo, não, são vários mortos que vão ressuscitar. Esse poder é real. Mas aí um cara pega um versículo desse e diz: ei, por que Marcos relata que esse cara saiu nu? Para tentar me humilhar, tentar humilhar a Cristo. Mas Deus é Deus. Se os dias são maus na sua vida, eu costumo dizer, se os dias são maus, mas nosso Deus é bom. Se os dias são maus, nosso Deus é bom. Amém? Eita, Deus tão bom. Diga: eu tenho o poder dunamis dentro de mim. Senhor, me faz usar esse poder dunamis a quem precisar.